Olá, queridos! Juntos mais uma vez para mais um estudo da lição. E a lição de hoje tem como título Judá e Tamar. Porém, antes de avançarmos, falemos com o Senhor. Pai querido, conceda-nos luz e entendimento da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Logo após a narrativa do capítulo 37, onde encontramos a crueldade dos irmãos José ao vendê-lo para o Egito, aparece no capítulo 38 a história de Judá e Tamar. E aparentemente, podemos pensar que esta narrativa, essa história está deslocada, mas na realidade se encontra no lugar onde deveria estar. Exatamente, pois o evento ocorre logo após a venda de José para o Egito. Moisés, ao descrever ali o ocorrido, ele nos traz muitas informações. Uma delas, por exemplo, é a insatisfação de Judá para com os seus irmãos, daí a se apartar deles e começar a sua história. Isso é muito significativo e também começa a dar uma projeção a esse personagem que ocuparia um papel de protagonista no plano da salvação, porque o descendente da mulher viria dele, ele seria ancestral de Jesus. Mas também é importante notar o que ocorre com relação a Tamar. Bom, é dito que Judá ele casa com a filha de Sua e ele passa a ter 3 filhos com essa cananita. O texto bíblico diz que o primeiro filho dele, o primogênito, se chamava depois Onã e Selá. Mas a Bíblia mostra que ele era perverso diante do Senhor. E ele teve como esposa Tamar. A Bíblia diz que Judá deu Tamar por esposa a uma cananeia, também uma cananeia. E por ele ser perverso diante do Senhor, nós não temos aqui explicitamente qual era a perversidade, e o texto bíblico diz que o Senhor o matou. É interessante, talvez nós podemos entender de uma forma melhor isso, que na realidade quando você age com perversidade diante de Deus, a proteção de Deus, ela não cobre, ela não está sobre você. Quando a pessoa ela é perversa, rebelde, ela perde a proteção do Senhor, perde a bênção do Senhor. E perdendo a bênção, amigos, a pessoa ela fica realmente exposta a todo tipo de males. Provavelmente foi o que aconteceu com E depois nós encontramos o próximo texto, cumprindo o levirato, Onã tomou Tamar como mulher, para suscitar descendência a seu irmão. Mas ele também era perverso, pois sabendo que o filho seria dado à memória de seu irmão, suscitaria descendência para o seu irmão, ele toda vez que coabitava com Tamar, ele deixava o sêmen cair no chão. Com isso, não suscitava descendência. Por conta disso, também morreu. E aí Judá ficou temeroso, não vou dar Tamar a Selá, porque eu vou ficar sem filhos. E mandou ela para a casa do pai, até que Selá crescesse, mas ele não tinha intenção de dar o último filho a esta, podemos dizer assim, viúva negra. Bom, o fato é, queridos, que depois de um tempo a mulher de Judá também faleceu, exatamente. E ele foi então, em certa ocasião, cuidar das ovelhas, tosquear as ovelhas. Acontece que naquele momento, quando Tamar ficou sabendo de que o sogro viria, para uma localidade próxima onde ela habitava, o texto bíblico ele relata que, de acordo com o relato, Tamar ela montou uma estratégia para, de uma certa forma, buscar a justiça. Ela então resolveu se disfarçar de uma prostituta cultual para que pudesse então ter um relacionamento com o próprio sogro, uma relação com o próprio sogro, para coabitar com o sogro. Bom, já que
o sogro não queria dar ela ao filho mais novo, então ela resolveu ter, na realidade, um relacionamento com o sogro. E foi isso que ela fez. Ela conseguiu, o sogro estava carente ali naquela situação, havia perdido a esposa, acabou então se relacionando com Tamar, que se passava por prostituta, e Tamar pegou dele um penhor, porque ele não tinha na ocasião recursos para pagá-la. Ela pegou o cajado, o selo e o cordão. E aquilo foi álibi a favor dela, de que ela seria tida como mais justa do que o próprio sogro. Interessante o fato de que quando o sogro recebe a notícia de que Tamar está grávida, a primeira coisa que ele pensa é em puni-la. Interessante, né? Às vezes nós temos um senso de justiça e queremos fazer justiça com o pecado do outro, mas esquecemos do nosso próprio pecado, esquecemos da nossa conduta. Isso é típico de seres humanos pecadores como nós. Mas quando chegou até Judá a informação de que ela estava tendo como posse daquele que havia coabitado com ela os seus próprios pertences, quando Judá percebeu que ele era, na realidade, a pessoa que a engravidou, então ele viu que ela era mais justa do que ele. É isso aí. É interessante que a gente percebe como Judá, ele reconhece facilmente, como ele se arrepende facilmente. Podemos ver isso, né? Desde o episódio lá, quando José é vendido, nós vemos ali Judá tentando, não vamos manchar as nossas mãos com o sangue de nosso irmão. É muito interessante essas características de Judá, e provavelmente por conta disso, do afastamento de seus irmãos, dessa atitude agora com Tamar, é que o levou realmente a ser ancestral de Jesus. É também interessante o fato, queridos, que dentro dessa história toda que nós vemos aí, né, o nascimento de Perez, que se torna ali ancestral de Davi, nós vemos Tamar sendo colocada como uma das mulheres, né, que são citadas na Bíblia, que seriam ali, fariam parte da genealogia de Cristo, ancestrais de Jesus. Junto com Tamar temos outras, né? Raabe, Ruth, e Betseba e também Maria, mas você vê a graça de Deus. Assim, desta forma, nós vemos que como Deus, né, atuou ali para salvar Tamar, assim também pelo sangue de Jesus, nós somos salvos pela graça de Deus. Deus salva o seu povo pelo sangue do Senhor Jesus. Isso é a graça de Deus. Assim como vemos também que Deus operou, né, na vida de José para transformar o mal em bem, nós podemos crer que Deus é capaz de transformar a maldição em bênção. Às vezes os eventos que acontecem em nossa vida aparentemente são maldições, mas Deus transforma em bênção. Que Deus te abençoe. Forte abraço e até a próxima.